Olá, tudo bem? Eu entrevistei o pastor Ariovaldo Ramos, que é fundador da Frente Evangélica ou da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E ele explicou, do ponto de vista teológico, por que Bolsonaro é sim um anticristo. Eu achei muito importante essa entrevista, como disse a ele, em razão da necessidade de fazer um debate por dentro. Isto é, do ponto de vista eh, da própria Bíblia, do próprio conceito teológico. Porque Bolsonaro tem enganado a muitos, mas não engana a todos. Veja a entrevista. Bom, Edovaldo Ramos, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. O Edovaldo Ramos, ele é da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. Foi criado justamente como um contraponto da bancada evangélica que só envergonha os verdadeiros cristãos. É isso mesmo. Eu vou passar a primeira pergunta a você, que é justamente para você fazer a sua saudação, mas já colocando um tema para você escorrer, que é justamente como é que você vê esse último escândalo que é de alguém que tem autoridade numa igreja. E não é qualquer igreja. É uma igreja presbiteriana tradicional. E quando nós falamos da Gisele falou, não, são evangélicos clássicos. O presbiteriano é o mais clássico que tem. Quer dizer, quando teve a Igreja Católica, houve uma luta pela liberdade, credo, etc. O presbiteriano foi um dos primeiros do ramo protestante a se instalar no Brasil. Se não me engano, foi o primeiro. Mas eu passo a palavra a você, que entende muito mais do tema do que eu. Bom, boa noite, muito grato pelo convite, um privilégio estar aqui sempre. E sim, nós somos da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a gente nasce no final de 2015, início de 2016, justamente contra a bancada evangélica, que se dizia representante majoritária, na verdade, representante absoluta dos evangélicos, então nós nos levantamos primeiro dizendo que esse nível de representação não existe entre os evangélicos, muito menos por parte da bancada evangélica, que a bancada evangélica por si só já era um equívoco, porque o Brasil é um Estado laico e não é possível, num Estado laico, ter uma bancada religiosa. E que a bancada evangélica não falava por todos os evangélicos. Nós estávamos, então, no que a gente chamou de Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, por entender, primeiro, que a própria existência da bancada evangélica feria a Constituição e que o impeachment não passava de um golpe de Estado, que era um golpe na Constituição. Então, a gente nasce em 2016 fazendo esse protesto veemente e deixando claro que os evangélicos estavam divididos, como estão até hoje, cada vez mais. Com relação ao que aconteceu em relação com o reverendo Milton Ribeiro, é de fato uma situação extremamente constrangedora, para dizer o mínimo, porque o reverendo pertence a uma das igrejas mais tradicionais entre o protestantismo, oriundos do segundo ou terceiro movimento de reforma protestante, o movimento do século XVII. Você sabe que o movimento da reforma protestante ele começa 4 séculos antes de Lutero, culmina no século XVII, no século XVI, com Lutero, com Thomas Manzer, que representam, de um lado, a reforma luterana, de outro lado, a reforma anabatista, a reforma radical. E depois, no século XVII, você tem a reforma calvinista, que é a mãe do movimento batista e do movimento
presbiteriano e do movimento congregacional. Depois você vai ter o movimento anglicano, depois a reforma wesleyana, depois você tem a reforma pentecostal e finalmente, você tem a reforma missiológica, que acontece aqui na América do Sul com a teologia da missão integral. E, no meio disso tudo, você tem uma série de embates entre os cristãos, de forma geral, desde sempre, desde o século IV, quando a fé cristã se tornou religião oficial do Estado, graças a Teodósio, e traindo Jesus Cristo, ficou do lado do império que matou Jesus. Então, é uma história, a história dos cristãos é uma história intensa e tensa o tempo todo. E aqui no Brasil nós estamos vivendo essa grande tensão cristã dentro do mundo protestante. E o reverendo ex-ministro do Ministério de Educação e Cultura representa esse movimento do século XVII, que é melhor representado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em território nacional, por ser a mais forte e a com maiores recursos, e que deveria ser herdeira do movimento puritano, que é um movimento revolucionário, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, mas que também é um movimento controverso, porque gerou situações como o apartheid, por exemplo, ao mesmo tempo em que se tornou soberano na Escócia, soberano na Inglaterra e soberano na Holanda. Então, é um movimento bastante controverso e cheio de contribuições e também de questões comprometedoras. E agora nós estamos assistindo essa daí, que é comprometedora ao extremo, que é um reverendo, um presbítero regente da Igreja Presbiteriana do Brasil, que assume um cargo público, juntamente com outros presbiterianos e oriundos da reforma calvinista no governo de Bolsonaro, mas esse, particularmente, assume um dos mais importantes ministérios do Executivo Nacional e agora está acusado de corrupção, juntamente com 2 outros pastores, tráfico de influência e intermediação de verbas públicas para as prefeituras, fazendo, então, uma espécie de cobrança de ágio para as prefeituras que têm direito a essa verba, e aí elas precisam pagar propinas para esses pastores, para que esses pastores possam liberar o que lhes é de direito e colocá-los na frente dos demais, furando fila, não é? Então, isso é muito vergonhoso, é vexatório e é criminoso. E é a primeira prova cabal do que todos nós já sabemos, que é a corrupção vigente no governo Bolsonaro. As acusações não são poucas, as acusações são extensas e intensas, e agora nós temos um dado extremamente concreto, admitido pelos pastores, admitido pelo reverendo. Falas do reverendo dão conta de que ele sabia do esquema, de que ele recebeu orientação do presidente da República para sustentar o esquema, para dar consecução ao esquema. Então, é muito difícil que ele escape, a não ser, claro, por toda essa venalidade que a gente está assistindo agora, por exemplo, com esse desembargador que o libera da prisão, e aí os dados sobre o desembargador são tão constrangedores quanto. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma prova cabal de tudo aquilo que nós temos dito desde sempre, nós, as forças responsáveis, civilmente e democraticamente organizadas no país,
que desde então vem denunciando a corrupção vigente nesse governo, um governo que não só assume a corrupção na prática, mas assume quando estabelece sobre todos os seus atos 100 anos de sigilo. Você só precisa botar sigilo naquilo que você teme que seja visto por todo mundo, e aí então você cancela a transparência, que é uma imposição constitucional. Se você está cancelando a transparência, que é uma imposição constitucional, não importa o que você diga, todo mundo sabe que você tem algo para esconder. Tá certo? Senão você deixaria isso a olhos vistos e chamaria todos para serem testemunhas da sua honestidade, da sua probidade, etc, etc. Quando você estabelece um regime de sigilo por 100 anos, você está dizendo de si muito mais do que gostaria que a gente soubesse. E é disso que esse governo, que se trata esse governo. Então é lamentável, e como você disse, a Igreja Presbiteriana é uma igreja com uma história muito rica. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana foi a primeira igreja a inaugurar escolas interraciais no Brasil, e escolas também intergêneros no Brasil, onde moças e moços frequentavam a mesma classe, pretos e brancos frequentavam a mesma classe. Foi uma iniciativa presbiteriana. Também, entre os calvinistas, você tem os congregacionais, que foram os primeiros a lutarem contra a escravização no Brasil, inclusive para você ser da igreja congregacional, do Robert Calley, que foi a primeira que chegou em 1850, se você fosse senhor de escravizados, você tinha de libertar os escravizados, tinha de indenizá-los, e só então você podia ser batizado. Então, igrejas que trouxeram dados civilizatórios para o Brasil. E é lamentável ver um membro oriundo desse movimento agora estar entre os corruptos e corruptores. Assim como foi lamentável ver essa denominação apoiar de forma explícita esse governo que tem posturas absolutamente anticristãs e anticrísticas, que é pior ainda. Então, é disso que nós estamos tratando agora, e é uma lama só, e que não fica só restrito à Igreja Presbiteriana, mas que vai, obviamente, sujar todos os púlpitos brasileiros, que, aliás, já estão sujos graças aos apoios que a Igreja evangélica, na sua maioria, fez a esse governo espúrio, que trouxe o negacionismo, que assassinou mais de 650 mil brasileiros e brasileiras, que trouxe de volta a fome, a desempregabilidade, a desindustrialização, a destruição do meio ambiente, a destruição dos indígenas, dos quilombolas, a miserabilidade de volta, a situação de rua de novo. É esse governo apoiado por esse grupo que se diz evangélico, que já enlameou os púlpitos brasileiros, e agora esse movimento no MEC ratifica o que a gente vem dizendo desde sempre a esses colegas: vocês estão sendo enlameados, vocês estão sendo jogados na mesma pocilga, vocês estão participando desse genocídio, dessa destruição da soberania nacional e da malversação de fundos e da destruição dos ativos nacionais. Vocês estão apoiando a volta da escravização, da precarização do trabalhador, do trabalho análogo à escravização. Ou seja, isso vem nos enlameando desde que esse governo assumiu o poder. E agora isso fica consubstanciado nesse movimento trágico que aconteceu no MEC, e já houve outros, é que esse é gritante. Adalvaldo, o que eu queria perguntar para você, até já ouvi manifestação sua, mas eu vou avançar nas suas manifestações. Bolsonaro, ele usa seu nome de Messias,
foi construída uma imagem dele a partir de um batismo no Jordão. Então, isso já, quando ele já tinha essas intenções de disputar a presidência. Hoje nós estamos vendo que, primeiro, essas igrejas que são conhecidas por serem organizações com finalidade empresarial, que apoiavam já desde o início, e agora nós estamos vendo até uma contaminação de uma igreja clássica, que é tradicional, que é a presbiteriana, conhecida por ser, inclusive por ter estudos muito profundos, né, teológicos, etc., bastante profundos. Você acredita, vou fazer essa pergunta para você, mas eu vou fazer a pergunta agora, mas antes eu quero agradecer a Débora, que fez uma contribuição aqui para a nossa live. Muitíssimo obrigado, Débora. A pergunta que eu falo para você é o seguinte: Bolsonaro, estou dizendo assim, do ponto de vista sociológico, do que a gente entende por cristianismo, Cristo, também espiritual, Bolsonaro é um anticristo? É um anticristo. Porque anticristo é aquele que diz governar em nome de Cristo, mas faz exatamente o contrário do que Cristo faria. É um anticristo, sim. A Bíblia fala de muitos anticristos. O apóstolo João nos avisou que haveriam muitos anticristos, que é um espírito anticrístico, e que uma das características desse movimento e dessas pessoas é jurar que governa em nome de Cristo enquanto faz tudo que é exatamente contrário a tudo que Cristo faria. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvidas em dizer que o Bolsonaro é um anticristo assumido e exposto para, enfim, o escândalo público, não é? E então, assim, ele é uma fraude. O batismo dele foi uma fraude, porque o batismo, para nós protestantes evangélicos, é o símbolo de uma mudança de vida, um símbolo de uma mudança de fé, uma mudança de convicção religiosa, de convicção crística. Ele não mudou nada, ele nem mudou de religião, nem nada. É uma fraude, era para enganar mesmo. E enganou, e inclusive o batizador dele está encarcerado, tá certo? Por corrupção também. Então é uma fraude. Nós estamos assistindo uma fraude desde o início. Nós estamos assistindo a uma fraude. E uma fraude perigosíssima, porque transforma os atos dele em atos religiosos. Os atos religiosos são extremamente delicados, porque mexe com a sacralidade, com o nível de sacralidade que toca todos os seres humanos de uma forma ou de outra. Então, é muito perigoso. Segundo lugar, é um crime, porque o Brasil é um Estado laico. E a laicidade do Estado é um ganho civilizatório. Inclusive, nós, protestantes, lutamos muito para que isso se tornasse realidade. Não é apenas fruto da Revolução Francesa do século XVIII, mas é também fruto de toda a luta que nasce no Reino Unido e que se consagra nas colônias americanas, tanto no norte quanto no sul, a busca por uma independência. E é um ganho civilizatório. Aí, quando o presidente privilegia uma religião em detrimento de todas as outras, ele primeiro reinaugura um Brasil colonial, porque no tempo do Brasil colonial até a proclamação da República, o Brasil era um Estado confessional e isso custou a vida de muita gente. Custou a vida, a liberdade, a dignidade de muita gente. Até que, com a República, a gente consegue estabelecer um Estado laico ainda embrionário, cheio de problemas, mas pelo menos aventando possibilidade de liberdade. E aí esse homem, privilegiando uma religião em detrimento de outras, nos leva de volta ao Estado pré-república. É um retrocesso, um retrocesso. E mais ainda, leva a nossa fé, a fé evangélica, a aliar-se aos assassinos do nosso próprio povo. Porque não é de hoje que os evangélicos lutam
para salvar cristãos que estão sendo perseguidos em estados confessionais. E aí aceita um presidente da República tratar-nos como se nós fôssemos a religião do país, e nós não somos a religião do país, e nem queremos ser a religião do país por decreto. Tá certo? Porque nós somos a favor do Estado laico, porque o Estado laico é um progresso civilizatório, é um ganho civilizatório. E aí esses irmãos, esses cristãos, ou pseudo-cristãos, já não sei mais o que dizer, aceitam ser levados a essa posição de como se fosse a religião oficial do país. Isso é um crime contra a Constituição, isso é um crime contra a civilização, e isso é um crime contra nós também, porque tira a credibilidade da nossa mensagem, tira a credibilidade da nossa fé. É um absurdo isso. Então, nós estamos assistindo um crime em curso no Brasil e perpetrado por esse homem que deveria estar submisso à Constituição Federal e não está. E então é uma fraude e uma fraude sustentada por mentiras, né? Diga-se de passagem, porque as eleições foram calcadas em mentiras e o governo continua calcado em mentiras, e mentiras oficiais, né? Mente na ONU, mente em Davos, mente em todas as reuniões internacionais e mente todos os dias no Brasil, pelo menos 5 vezes por dia, oficialmente. Então, é um Estado fraudulento, um governo fraudulento que se sustenta em mentiras, que é, por assim dizer, a marca maior da fraude. Edovaldo, olha, muito interessante a entrevista. A minha hora com você é muito pouco, mas vamos lá. Nós temos que encerrar às 22 horas. Mas eu estou dizendo, pelo que você conhece da Bíblia, a narrativa que faz a Bíblia, relatos que faz da Bíblia, o Bolsonaro hoje no Brasil, você compararia a que episódio bíblico? Porque nós temos vários episódios, tem muito na Bíblia, você tem a redenção, você tem sempre a luta e você tem a redenção. E Eu hoje, compararia aos péssimos reis que desviaram o povo de Israel do seu Deus libertador. Posso citar, por exemplo, Acabe, que foi enfrentado pelo profeta Elias e que desviou o povo de Israel do seu Deus libertador e transformou o povo de Israel num povo miserável e sob miséria. Eu compararia com o próprio Saul, que desrespeitou Deus e desrespeitou o seu povo e acabou levando o seu povo à desgraça, e não fosse Deus ter escolhido um homem segundo o seu coração para recuperar o povo teria se perdido de vez. Eu compararia a Manassés, que matou seu próprio filho e que se tornou uma praga no povo de Israel. Então, eu compararia os péssimos reis que Israel teve, que foram constantemente condenados por Deus. Eu compararia Jeroboão, que dividiu o povo de Israel em 2 nações e transformou o Reino do Norte numa falácia, numa grande mentira que acabou destruindo 10 tribos de Israel. Eu compararia o pior da história bíblica, a todos os reis que a Bíblia condenou de forma veemente por serem homens e mulheres que praticaram a injustiça, que escravizaram, que torturaram, que mentiram, que sacrificaram os pobres, que geraram a miséria e que produziram leis injustas e que sacrificaram o povo até o povo morrer de fome. Eu compararia a essa gente que desperta a ira de Deus. Eu compararia esse quadro dantesco que a Bíblia fala de o que acontece quando um homem injusto, ímpio, impiedoso governa uma nação. muito obrigado pela audiência de vocês e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu, mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam neste canal. Nós estamos muito próximos de 1 milhão de inscritos. É uma marca muito importante para a consolidação e o crescimento da mídia
independente no Brasil, tão necessária para a democracia. E você que pode, eu peço que se torne membro, assinante, porque assim você vai estar contribuindo diretamente para que nós continuemos com lives como esta, documentários, reportagens, aquilo que a TV 247 e o site Brasil 247 têm feito em defesa do nosso país. Um grande abraço a vocês e até mais.